Boa noite, amigos. Vamos nesta noite compartilhar a santa palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, dando nessa sequência dessas exposições das Escrituras. Na verdade, o primeiro versículo do capítulo 12 é uma continuidade do capítulo 11, que fala a respeito dos homens do passado que obteram testemunhos diante de Deus e diante dos homens. E aqui, este primeiro versículo, o escritor aos Hebreus, ele vai fazer a vida cristã. A vida cristã é como se fosse um atleta. Ele iniciou essa carreira como um atleta, e essa carreira ela está proposta diante de nós. E fala assim em questão da perseverança, a perseverança de uma vida cristã, de uma vida na presença do Senhor. E também aqui, Hebreus capítulo 12, ele também vai fazer uma exortação com respeito àqueles judeus que estava deixando os redimentos da doutrina de Cristo, voltando aos prazeres da lei novamente. Então, amados irmãos, eu queria, por gentileza, se você puder pegar aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, e acompanhasse junto comigo a palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia no seu celular, onde você estiver, que você acompanhasse. Porque é importante nós examinarmos as Escrituras. Nós lermos e explicar como a palavra de Deus é, como a Bíblia é, que está escrito segundo as Escrituras. Então, o versículo 1 diz assim, amados irmãos: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O escritor, ele vai dizer que nós estamos rodeados de um tão grande testemunho. Se os irmãos pegar o capítulo 11, que testemunho que os pais deixaram como exemplo para os judeus e deixaram o exemplo a nós. Quem falar de Abraão, falar de Moisés, falar dos profetas, falar dos patriarcas. E agora ele está falando assim que nós estamos rodeados de um grande nuvem de testemunho. E aí ele vai dizer assim, o qual perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então aqui, este versículo aqui, quando ele fala da perseverança e também de uma carreira que nos está proposta, esta carreira, irmãos, ele coloca aqui como se fosse o cristão como um atleta. Que a partir do momento quando Cristo nos chama, ele nos chama como um atleta. E quando fala assim, uma carreira proposta, uma carreira longa, uma caminhada muito cumprida. Um exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de um atleta de corrida. No meio daquela corrida, quantos obstáculos ele não vai encontrar? Então, quando ele fala assim, uma carreira proposta, então, quando o Senhor nos chama, ele nos alista para esta maratona, mas é uma maratona cristã. É uma maratona, irmãos, de perseverança na presença do Senhor, a presença de Cristo Jesus. Aí olha que coisa linda, o versículo 2. Para quem que nós temos que olhar, irmão? Nós temos que olhar para o autor e consumidor da nossa fé, que é Cristo, que é Jesus. Diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pela qual alegrai
o que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, que está assentado à direita do trono de Deus. Então aqui ele coloca aqui também, amados irmãos, a respeito desta carreira que nos foi proposta, nós fomos alistados, e aqui ele vai falar da perseverança de Cristo, que aqui ele vai dizer que Cristo, na sua humanidade, ele se esvaziou de si mesmo, tomou forma humana, e ele suportou a cruz, suportou as afrontas, suportou as humilhações, mas mesmo assim Cristo não desistiu da cruz por nós. Então, por isso que o autor aqui ele vai dizer que nós devemos olhar para Cristo, que é o autor e o consumidor da nossa fé, aí ele vai dizer assim, olha, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumidor da nossa fé, pela alegria estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, quer dizer, desprezando a humilhação, está assentado à direita de Deus. Verso 3, considerai aquele que suportou a tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e não desanimeis. Ainda não resisti até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esquecestes da exortação, que vos ademoesta como filhos meu. Não desprezeis a correção do Senhor, e não desanimeis enquanto eles fores repreendido. O que estava acontecendo aqui, amados irmãos? Em relação aqui a esses judeus, esses cristãos judeus, esses hebreus judeus, eles estavam esquecendo da doutrina de Cristo. Eles estavam esquecendo de olhar para a cruz, esquecendo daquela caminhada proposta que o Senhor nos colocou para eles. E aqui nesse momento, nessa hora, começa uma exortação para com aqueles homens, para com aqueles judeus. Porque o versículo 6 diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita o que recebe por filho. Verso 8. E se porém estáis sem disciplina, no qual todos são feitos participantes, estão abastardos e não filho. Além disso, tivemos os nossos pais humanos, os quais nos corrigiram, respeitamos e sujeitou muito mais o Pai do Espírito que vivimos. Versículo 10. Aquele, na verdade, que um pouco de tempo nos corrige, com bom parecia os nossos proveito, não seremos participantes da santidade. Na verdade, nenhuma correção é boa. Parece no momento sem motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, pois, produz um fruto pacífico de justiça, que por tem sido exercitado. Portanto, fortaleceis as mãos dos cansados e os joelhos vacilantes. Fazei veredas e direitas para os vossos pés, para que o manco vos desvie inteiramente, antes seja curado. Amém, meus amados irmãos? Eu vou ficar aqui até o versículo 14, e se Deus vos permitir, aí aqui do versículo 14 até o versículo 19 vai falar das duas alianças. Uma, ela é a aliança do Sinai, aquilo que o Senhor fez para com o povo de Israel.